percebi através da oração. Quando está a igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, irmão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nessa oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudá-los, a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, com a doce e paz do Senhor Jesus. Desejando a todos e a todas uma excelente e abençoada noite de terça-feira, dia 19 de agosto. Chegamos ao 10º dia desse propósito que tem sobre o tema Rompendo com as Correntes do Passado. Eu creio, meus amados irmãos e ouvintes, que nesses 9 dias, porque nós vamos entrar ainda no tópico de número 10, então eu creio que nesses 9 dias, 9 tópicos, o Senhor Deus tem falado aos vossos corações de uma maneira sobrenatural. A irmã Ana Maria Piccoli, Deus lhe abençoe, com toda a sua família. A irmã Lucilda, Deus lhe abençoe com toda a sua família. A irmã Mara, que o Senhor lhe abençoe com toda a sua família. E estou
convicto que o Senhor Deus tem manifestado o seu poder através desse propósito de oração. As experiências que os irmãos, as irmãs têm tido dentro desse propósito tem sido marcante. Deus abençoe a irmã Ivanete, Deus abençoe toda a sua família, Deus abençoe a vida do irmão Odílio, sua esposa, a irmã Nice, que todos tenham a paz do Senhor Jesus e uma excelente e abençoada noite. Irmãos, você que no começo da live, desde o primeiro dia, eu te orientei que você pegasse uma folha de caderno ou um papel sulfite e transcrevesse o que eu te enviei. E eu creio que você fez isso, então você está acompanhando comigo, passo a passo, dos tópicos. E hoje, mais uma vez, nós vamos abordar um tópico muito sensível e pessoal. E eu vou apontar a vocês, apontando caminhos dentro da palavra de Deus, para que nós consigamos romper com essas correntes. E hoje o tópico é rompendo com as correntes do abuso emocional, físico ou sexual. Irmãos e minhas irmãs, irmã Dulce, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Victória, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Qualquer tipo de abuso é inaceitável. Seja ele a esfera que for, qualquer tipo de abuso é inaceitável. Repetindo, seja a esfera que for, emocional, física, sexual. Então, é inaceitável. Tá? O abusador ou abusadora tem que pagar pelo seu erro, pelo seu abuso. E nós vamos aprender dentro da palavra de Deus que tem consequências e muito sérias, tá? Consequência na vida desse abusador. Então, eu sei que tem algumas pessoas que têm sido abusadas ou abusados emocionalmente, outros fisicamente. Eu estou falando que eu sei, porque algumas pessoas me contaram da sua vida, tanto na questão emocional, não física e nem sexual. Então, mais na área emocional. Então, ou seja, tem pessoas que têm sido abusadas, emocionalmente falando, outras emocionalmente, fisicamente e sexualmente. E repito, este abusador ou essa abusadora vão pagar pelas suas consequências. E as consequências vão vir. E eu creio que o Senhor Deus vai lhe dar força e graça para romper esses abusos na sua vida em nome do Senhor Jesus. Irmã Regina Maria de Paula, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho um texto aqui que eu vou usar nesta noite para que nós encontramos amparo em Cristo Jesus e na sua palavra. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61, quando o Senhor Jesus adentrou na sinagoga e leu essa passagem bíblica
do livro do profeta Isaías, o Senhor Jesus, ele sofreu abuso. Sabia disso? Porque quando ele acaba de ler essa passagem bíblica, os fariseus, as pessoas que estavam ali, falaram que ele estava profanando a palavra de Deus. Só porque ele disse isso, que eu vou ler agora. Irmão Arlan, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A você e toda a sua família. Diz o texto, Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Aqui mostra que o Senhor Jesus veio para curar feridas emocionais e libertar quem vivendo em prisões ou aprisionado pelo passado. Tem pessoas que até hoje estão vivendo aprisionados no abuso emocional, no abuso físico e no abuso sexual. E sem contar o abuso espiritual também. E tem muitos líderes, por se achar, né, líder, a posição de líder, ele quer usar de abuso de autoridade. E não é por aí. Vamos lá. Eu vou trazer uma introdução aqui rápida e objetiva aos vossos corações. Muitas pessoas carregam a marca de abuso do passado, emocional, físico ou sexual. Essas feridas podem gerar traumas, medo, baixa autoestima, dificuldade de confiar nas pessoas e até afastando-se de Deus. Presta bastante atenção. Mas em Cristo existe cura, libertação e restauração para todos os corações feridos. Pastor, o primeiro passo para que eu consiga me libertar do abuso sexual, físico, emocional ou até mesmo espiritual, identificando, reconhecendo o abuso. Presta atenção. O abuso emocional, palavras duras, rejeições, humilhações, manipulações, são abusos emocionais e outras coisas mais que envolvem o psicológico da pessoa. E quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, encontramos aqui pessoas usando de autoridade para abusar ou deturpar a mente das pessoas. Se você abrir em 1 Reis, no capítulo 17, você vai ver um rei chamado Acabe, que ele entrou por esse caminho, usando a autoridade, casou-se com a mulher que não era para casar, chamada Jezabel, e ele ali, usando de autoridade como rei, ele impunha que os demais adorassem o Deus da esposa dele, a qual ela adorava o Deus Baal. Então, ele querendo usar de autoridade, tá, tanto espiritual como emocional, para entrar no psicológico das pessoas. E ele começou a fazer graves ameaças. E a consequência desse abuso foi ele colher. E junto com Jezabel, ele viu o fim trágico da situação dela. A Bíblia nos afirma que o fim dela foi ser devorada por bichos, bestas, fera, comida viva.
Então, essa situação. Então, ou seja, todo abusador ou abusadora, irmãos, eles vão ter um fim. Não que eu estou profetizando, mas eu estou aqui pela palavra de Deus, mostrando a vocês, se não houver um arrependimento, se não houver um arrependimento sincero, e se a pessoa que é abusada não usar de autoridade e denunciar o abuso, você nunca vai conseguir romper com essa corrente. Porque o diabo vai colocar na sua mente o medo. Mas se eu denunciar, a polícia não vai fazer nada. Se eu denunciar, melhor dizendo, as autoridades não vai fazer nada. Muitas vezes vai prender e no outro dia vai soltar. E a pessoa souber que eu denunciei, vai se levantar contra mim e me fazer o mal. E a pergunta que não quer se calar: até quando você vai ficar preso ou presa a esse abuso? Sendo que você pode muito bem neutralizar essa corrente do abuso na sua vida. Para e pensa. Não é só porque você é serva de Deus, não é porque você é servo de Deus, que você vai cruzar os braços, dobrar o joelho e falar: Senhor, trata com esse abusador. Senhor, faça a tua vontade na vida desse abusador. Se o Senhor Deus deixou na face da terra autoridades constituídas pelo próprio Deus para lidar, polícias, autoridades. Ah, pastor, mas eu já vi tantos casos. Só porque você viu tantos casos, isso não significa que o seu caso vai ser caso esquecido. Deus vai estar direcionando os seus passos, porque o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Você só não pode ficar sobre essa opressão diabólica de abuso, tanto, repito, emocional, envolvendo o psicológico. Olha como é que a pessoa vai defiando. Olha como é que a pessoa vai baixando a autoestima, não tendo prazer de viver, não tendo mais sonho. Por quê? Porque o abusador está oprimindo. Ainda que esse abusador não tocou nela fisicamente, mas verbalmente está oprimindo essa pessoa. E sem contar dos abusadores, tá? Que está numa esfera de gerente. Presta atenção. Numa esfera de gerente, sobre uma autoridade, sobre aquela pessoa, e ele está usando, ou ela usando dessa autoridade para manipular o funcionário. Só porque ele está no direito de um encarregado. Só porque está no direito de um chefe de estação. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não aceita. Se você tem autoridade constituída por Deus para romper com essa corrente, não deixe essa corrente te dominar. Porque, repito, o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Por que não, pastor? Porque é o seguinte: há quantos anos você está sendo abusada emocionalmente falando? Psicologicamente falando? E há quantos anos você está orando? Quantas vezes você já jejuou? Quantas vezes você já colocou nas madrugadas de oração e nos pedidos de oração alguma coisa aconteceu? Porque tem coisas que Deus vai fazer e tem outras que você tem que fazer. Estou falando do abuso emocional que envolve o psicológico. Pessoas, irmãos, que são abusadas emocionalmente, psicologicamente dentro do local de trabalho. Pessoas que são abusadas emocionalmente, psicologicamente dentro do próprio lar. Tem esposo que abusa da esposa emocionalmente. Tem esposa que abusa do esposo emocionalmente e fisicamente. E se até quando você vai aceitar isso?
Enquanto você aceitar, ele vai só crescendo, ela vai só crescendo, e a situação, infelizmente, não estou profetizando, eu estou te precavendo, infelizmente a situação é piorar. Não, pastor, mas eu estou orando. Não, pastor, não, mas eu estou jejuando. Não, meu querido, não é questão de orar nem jejuar, é questão de agir. É questão de romper. Vamos lá. Eu já falei acerca dos abusos devido ao horário, do abuso, começando o emocional, que envolve o psicológico. Aí são tópicos como palavras duras, rejeição, humilhações e manipulação. A pessoa conhecendo a outra, ele ou ela vai manipulando. Muitas vezes porque a esposa ganha mais financeiramente do que o esposo, quer manipulá-lo, ou o esposo ganha mais do que a esposa, muitas vezes quer manipulá-la. É totalmente diferente que submissão. Submissão é uma coisa, manipulação é outra. Manipulação é abuso. Submissão é obediência, é respeito mútuo. Para e pensa. Vamos entrar agora no tópico abuso físico, que são violências, agressões e maus tratos. Irmãos, tem pessoas que vivem aprisionado nessa corrente do abuso físico. Parece que ela não consegue, ou ele não consegue viver sem ela ou sem ele. E ela ou ele tem que suportar esse abuso. Não, pastor, eu tenho fé em Deus que Deus vai transformar fulano. Eu tenho fé em Deus que Deus vai transformar ciclano. Louvado seja Deus. Mas se Deus quer que você use de autoridade para que algo aconteça, porque se você não usar de autoridade de freá-lo ou freá-la, vai continuar, infelizmente. E eu digo a você, como eu já disse nas lives anteriores, o adversário da nossa alma, ele é oportunista. E por ele ser oportunista, ele vai trabalhar em cima das oportunidades que estão surgindo. Você tem sofrido abuso psicológico e emocional, está deixando as coisas acontecer, e é anos, e é anos. E aí, por você não usar de autoridade de fazer alguma coisa, o esposo disse, eu já conheço ela, já dominei a situação. Para com isso. Para com isso. Jesus, ele veio para libertar. Você não precisa viver debaixo de um jugo que não provém de Deus. Porque a Bíblia nos afirma, já citei e repito, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele fala do jugo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o jugo e o fardo do Senhor Jesus é leve, porque você está carregando um fardo que não é seu. É você e Deus. Vou entrar no outro tópico e depois eu vou para a palavra de Deus. Abuso sexual, violações ou violações, traumas íntimos, memórias dolorosas. Você sabia que tem casais, tanto o homem ou a mulher, ele o abusa psicologicamente, quando ele quer manter relação sexualmente falando com a esposa, ele usa de artimanha, pois a esposa não está num bom dia, porque é o seguinte, não é só questão de manter relação sexualmente falando, porque para uma relação ser saudável, a pessoa que está mantendo relação sexualmente falando saudável tem que estar com o seu emocional tranquilo.
o seu psicológico tranquilo. Quem sabe foi um dia desgastante para ela, ou foi um dia desgastante para ele, passou por muitas coisas, e aí, quando ele chega em casa, toma um banho, vai procurar a esposa, e a esposa muitas vezes não cede, e aí ele vem de entender por que não está acontecendo, porque às vezes que ela está bem, ele está bem, a coisa acontece, é só cair a ficha, não quer porque não está bem. Então eu não vou procurar ela para manter relação, eu vou procurar para conversar com ela, saber o que ela está passando, ou ele está passando. É isso, irmãos. Não é usar, não, você é minha esposa, você tem que fazer comigo a hora que eu quero. Você é meu esposo, você tem que fazer comigo a hora que eu quero. Não é desse jeito, não, na baragaçu. Não é. Porque eu repito, todo abuso é inaceitável. E Deus reprova isso. Eu vou falar para você acerca de abusos que geram traumas. Abusos como emocional, físico, sentimental ou até mesmo espiritual. Eu vivi abuso espiritualmente falando na minha vida, na questão que envolve ministério. Sofri muito com isso. Muito. Presta bastante atenção. Abuso sexual, violações, traumas íntimos, memórias dolorosas. Irmão, se você abrir a sua Bíblia comigo, o Dinésio está conosco hoje, mas eu não sei se ele vai conseguir, eu não sei se ele está pelo celular, pelo notebook. Deus te abençoe, Dinésio, Zélia, bênção de Deus. Lá em 2 Samuel, isso, 2 Samuel, deixa eu pegar aqui, confirmando. 2 Samuel, capítulo de número 13, até marquei aqui. 2 Samuel, capítulo 13. Versículo de número 1. 2 Samuel, capítulo 13. A Bíblia, ela vai nos mostrar acerca de uma mulher chamada Tamar. Pastor, eu nunca ouvi, pastor, ler Bíblia. Tamar era uma das filhas do rei Davi, com outras mulheres que Davi tinha. Davi casou, tinha outras mulheres. Então teve filhos. Obrigado, Dinésio. Deus te abençoe. Aí você vai ler aí, ó. Você vai ler aí. No capítulo 13, do versículo 1 em diante, você vai ver que Davi aparece aí, tem 3 filhos aí nesse texto. 3 filhos. O primeiro é Tamar, a filha de Davi. A Bíblia nos afirma que ela era bonita, formosa e era moça, era virgem, tá? E aí o irmão dela, por parte de pai, chamado Aminon, tá? Se apaixonou pela irmã. Se apaixonou. E aí o primo dele, tá? Chega no ouvido dele, porque o primo dele, os dois dialogando, Aminon fala para o primo que é apaixonada pela Tamar, que é a irmã dele por parte de pai. E aí o primo vê de aconselhar um conselho bom, sadio, foi o que eu já falei lá atrás, acerca dos conselhos dos ímpios. O primo dele começa a aconselhar, dizendo para ele, por que você não se deita com ela? Finge que você está doente. Fala para o seu pai que você está doente, para que a sua irmã fizesse alguma coisa para comer na sua casa. A Tamar. Você falando isso para o seu pai vai obedecer e vai atender o seu pedido. Olha a influência do primo na vida do outro primo, porque o primo abriu o coração já no pecado, porque não podia acontecer.
Ele estava apaixonado pela própria irmã por parte de pai. Então o que ele faz? Então ele premedita tudo isso. Lembra quando eu falei da maldição hereditária? Ontem, lembra que eu falei da maldição hereditária? Isso. Escuta, Aminon, ele premedita tudinho para violentar, estuprar a própria irmã, tirando a virgindade dela. E assim ele fez. Só que eu falei de 3 personagens: Tamar, Aminon e Absalão. Absalão era irmão de Tamar, filho de Davi. Então, quando Absalão descobriu por parte de Tamar tamanho o abuso que ela sofreu por seu irmão por parte de pai Aminon, o que aconteceu? Aconteceu a ira no coração de Absalão. Aí eu falo da maldição hereditária, porque Davi, ele premeditou a morte de Urias para ficar, meu Deus do céu, para ficar com a sua esposa Batseba, que mais tarde se tornou sua esposa, mãe de Salomão. E quando ele premeditou, na guerra, o seu soldado Urias morreu. E ele fica com Batseba. Então ele premeditou a morte do seu melhor soldado. E agora, dentro da sua própria casa, debaixo do seu nariz, o seu filho premedita violentar a sua própria irmã. E assim o fez. Só se acompanhar o texto todinho, você vai entender a mensagem do capítulo 13 de 2 Samuel. E ali aconteceu. E aí o que aconteceu de pior? Que quando Tamar foi abusada sexualmente falando, o seu irmão Absalão tomou as dores. E lá nos versículos de número 23 em diante, a Bíblia nos afirma que, meu Deus do céu, a Bíblia nos afirma que Absalão vai e mata Aminon, o seu irmão por parte de pai. Porque o irmão Aminon, ele abusa, violenta a sua irmã Tamar, por influência de um parente. Irmãos, eu estou falando a vocês algo de suma importância. Isso aqui que eu estou ministrando nessa noite, irmão, emenda o que eu falei ontem. Irmãos, os abusos não pode ser aceitável, seja a esfera que for, emocional, psicológico, sentimental, físico, sexual, espiritual, não pode ser aceitável. Não pode. Não pode. Então, eu estou mostrando a vocês que são feridas que ficam. Olha o que aconteceu nessa família. E por causa disso, Absalão mata o seu irmão e ele tem que fugir. Ele foge. Por quê? Porque o pai, Davi, não aceitou a situação que ele mata o próprio irmão. E aí a ira se dá no coração de Absalão pelo seu pai. Porque ele se comoveu com a morte de Aminon. E ali Absalão não aceita. Então Absalão levanta uma caçada contra Davi, querendo o trono e a cabeça do próprio pai. Davi teve que se esconder. E ali Davi levanta o general Joabe, porque Joabe disse: eu sei aonde está Absalão. E num cerco ele mata Absalão. E a dor de Davi foi muito mais forte. Cuidado, o Senhor está falando com alguém nesta noite. Eu estou trazendo da maldição hereditária aos abusos, o fim e as consequências desses abusos. Você não pode aceitar.
Porque nós temos acompanhado, infelizmente, pastor, é no mundo, e aí que é o perigo. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós olhamos e pensamos, nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer na nossa casa, nunca vai acontecer na nossa família. Aí você esqueceu de João capítulo 16, versículo 33, em mim tenha paz, diz o Senhor, porque no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo, no mundo terás aflições. Isso é tão real que o próprio Davi escreve no Salmo 34, verso 19, dizendo, muitos são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todo. Então passamos por aflições. Passamos por um momento. E isso pode acontecer, não estou falando que vai, pode acontecer no nosso meio, no nosso convívio. Estamos lidando com o ser humano. E você pensa que conhece o ser humano, não conhece. Porque a pessoa que você casou, ou o homem que você casou, a mulher que você casou, o filho que você criou, a filha que você criou, a oportunidade de emprego que você deu para essa pessoa, pensando que conhecendo, olha o tempo, como essa pessoa mudou. E quantas vezes você já falou assim, se eu soubesse que fulano era assim, eu não tinha casado com ele. Se eu soubesse que fulano era assim, eu não teria me casado com ela. Se eu soubesse que fulano ia se comportar desse jeito, eu não daria a porta de emprego para ele. É realidade. Mas ainda há tempo de você romper e trazer grandes livramentos para dentro da sua casa ou para sua própria vida. Corta o cordão umbilical da corrente do abuso. Corta. Vamos para a Bíblia. Reconhecendo o abuso, como eu já disse, que vem através de abusos, tanto físico, violento, agressões e maus tratos. Abuso sexual, já falei. O inimigo usa essas experiências para aprisionar a mente e roubar o propósito de Deus. Quantas pessoas saem do foco, perde o alvo, devido a uma tragédia que podia ser evitada. Repito, tragédia anunciada que podia ser evitada. Eu quero ler para vocês um texto, devido ao horário, eu vou ter que até que correr um pouco mais. Vou falar acerca de algo de suma importância. Jesus, o Nazareno, ele escolheu pessoas feridas e rejeitadas e dando a ela dignidade de um novo começo. Porque é o seguinte, tem pessoas que se acham no direito de te julgar. Se acha no direito de te julgar por causa de um erro que você cometeu. E aí, a Bíblia nos aponta, em João capítulo de número 8, o meu amigo e auxiliar de Inés vai colocar aí na tela, por favor. No capítulo 8, a narrativa todinha fala da mulher que Jesus perdoou. Jesus perdoou uma mulher que foi pega no ato do adultério. Jesus perdoou. Mas as pessoas se sentiam no direito de abusar daquela mulher devido ao erro que ela cometeu. Abusando tanto emocionalmente, fisicamente, porque eles pegaram pedra para apedrejar e matar aquela mulher. E o interessante é que Jesus, no versículo 11 do capítulo 8, Jesus diz assim, e ele disse, ninguém, Senhor. Ela disse, versículo 11,
Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem também eu condeno. Vai-te e não peques mais. Ei, Jesus deu a ela a oportunidade de romper a vida de adúltera. Romper a corrente do adultério. Porque se foi pega no ato do adultério, ela era casada. Era casada, ela estava destruindo não somente a vida dela, a reputação dela, a moral dela, mas também atingindo o esposo, ou quem sabe até mesmo se tivesse uma família. Então, aqui a Bíblia nos aponta que aquela mulher, ela estava sofrendo, ela ia e estava sofrendo, melhor dizendo, o abuso emocional, psicológico, porque pegaram ela no ato do adultério, trouxeram ela puxada, jogaram na frente de Jesus, humilharam aquela mulher. Humilharam aquela mulher. E depois entraram com o abuso físico. Pegaram a pedra para apedrejá-la. Pensando eles que eles tinham autoridade para fazer isso. E a pergunta que não quer se calar. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para lá e tanto para cá. E a pergunta é: você que está comigo nesta noite, você pensa que é quem? Para abusar emocionalmente, fisicamente, ou sexualmente, ou espiritualmente, que envolve o ministério das pessoas. Fala comigo. Você que muitas vezes abusa da sua esposa emocionalmente, abusa do seu esposo emocionalmente, abusa das pessoas que estão ao seu redor emocionalmente, fisicamente, e muitas vezes esposo abusa da esposa sexualmente, porque se você está mantendo relação sexualmente falando com ela, sem o consentimento dela, sem a vontade dela, com pressão, isso é abuso, isso é uma violência. Cuidado. 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 Eu vou falar algo aqui. Eu só espero que você não coloque palavras na minha boca. O que eu vou falar. Há um ditado muito sério. Que só conhece e sente a quentura do fogo é a panela. Eu não sou a favor do divórcio. Não sou. Mas também não sou a favor de uma pessoa que fica anos debaixo de um abuso. E ela tem que aguentar esse abuso, ou ele tem que aguentar esse abuso, porque é crente, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não. Não. Se o homem agrediu uma vez, bateu em você uma vez, bateu duas vezes, para com isso. Se a mulher da mesma forma, pastor, então o senhor está fazendo apologia ao divórcio? Não! Eu não estou fazendo apologia ao divórcio, porque a bem da verdade, ninguém casa para divorciar. Ninguém casa. Eu, dentro da minha concepção, a pessoa não vai casar para divorciar. Ah, se não der certo, eu largo, principalmente na presença de Deus. Não. Mas também você não vai ficar debaixo de um abuso. Tanto a mulher como o homem. Eu, dentro da minha visão, você está insistindo, orando, buscando, e a pessoa não muda, ou A ou B não muda. Eu, dentro da minha concepção, eu, particularmente falando, eu prefiro que você entre pelo caminho justo, separa do que chegar até uma tragédia.
Porque ninguém é obrigado a viver debaixo de um jugo que não provém de Deus. Repito, não estou fazendo apologia ao divórcio, mas mostrando para vocês a luz da palavra. Pessoas podem mudar? Pode. Porque Deus é poderoso para mudar a pessoa. Quando a pessoa quer mudança. Quando a pessoa quer transformação. O que Jesus disse para esta mulher? O que ele disse? Ele perdoou ela? Perdoou. Na hora, ele perdoou. Só que ele não passou a mão na cabeça dela, não. Ele disse para ela, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Dizendo, da próxima vez eu não estarei aqui. E se você cometeu o mesmo erro 2, 3 vezes, já não é burrice, é ser vergonhice. Aqui, ó. Aqui. Abusos, irmãos. Pessoas induzindo a outras a errar. Como o primo induziu o outro primo a violentar a própria irmã. Lá em 2 Samuel 13. Leia o texto. E outra coisa, não queira você dar uma de inocente, não. Ah, eu pequei porque fulano me induziu. Como Adão falou lá no jardim, ah, eu pequei, eu caí porque a mulher que tu me deste. Não, não, não. Então eu vou colocar uma arma na sua mão e dizer, eu sou o seu pastor, você tem que matar aquela pessoa. Para com isso. Então você precisa ter uma consciência, você precisa entender. Entender. E reconhecer e assumir. E quebrar, cortar essa corrente de qualquer tipo de abuso. Irmão, em nome de Jesus, não aceita. Se você ficar aceitando, acoitando, não, pastor, vou ficar quietinho. Deus o livre guarde, pode acontecer coisa pior. Fala com alguém. Se abra com alguém. Não tenha medo. É o diabo que está te aprisionando, colocando medo no seu subconsciente, na tua mente. E aí, esse medo te aprisiona. E ele te aprisionando, você fica debaixo desse abuso. Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, até quando? E agora eu preciso orar com você. Eu queria continuar, mas, irmãos, é 1 hora de live, eu não consigo passar. Então, eu tenho que resumir. O Senhor Deus está falando com você. E esse propósito de 14 dias aqui, com jejum e oração, rompendo com as correntes do passado, é muito forte. É muito forte. E nesse momento nós vamos orar. Irmãos, é porque ainda não falei de José, que foi abusado emocionalmente, fisicamente, porque empurraram ele dentro de um poço, de uma cisterna. Eu não falei ainda, eu não dá tempo, mas nós vamos orar neste momento. Nós vamos falar com Deus, Pai. Rompe com essa corrente enquanto é tempo. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus,
eu venho diante da tua presença, unir a minha fé, a fé da minha irmã e do meu irmão. Uma vez mais, Senhor meu Deus, saindo da esfera física e adentrando a esfera espiritual, colocando diante de ti, meu Deus, as nossas vidas, para lhe pedir o perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas e das nossas falhas. Senhor, hoje estamos adentrando o 10º dia. 10 dias de oração, 10 dias de jejum, aonde temos apresentado as nossas causas, que são representadas como correntes que aprisiona, meu Deus, áreas das nossas vidas. E eu creio que a terça parte dessas correntes já foram rompidas em nome do Senhor Jesus. Reconhecendo, meu Pai, que só o Senhor tem poder para curar as feridas mais profundas da nossa alma. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas dores causadas por abusos emocionais, físicos ou sexuais ou ministeriais. Que deixamos marcas, meu Deus, que deixaram marcas em nossas vidas, em nossos corações, na nossa mente, e muitas, meu Pai, muitos, meu Deus, até mesmo em nossos filhos. Senhor, eu te peço humildemente que o Senhor Jesus olhe para cada um de nós e nos dá força para tomarmos as decisões certas, para cortar, meu Pai, essa corrente que aprisiona, meu Deus, as nossas vidas. Tu és aquele que veio curar Pai querido, os corações, e libertar, meu Pai, os cativos. Por isso, meu Deus, que nesse momento, juntos, meu Pai, clamamos ao Senhor. Toca na história de cada um de nós. Quebra as correntes do trauma, da vergonha, da culpa, do medo. Que todo espírito de opressão que tenta aprisionar a mente, ó Deus, a emoção, seja repreendido e expulso pelo poder do nome do Senhor Jesus. Ó grande e eterno Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha derramar sobre cada um de nós a cura, sobre, meu Pai, cada ferida, meu Deus, que porventura, meu Pai querido, foi feita pelos abusos, meu Deus. Ó querido Deus, eu te peço, aonde houver palavra de desprezo, venha a tua palavra de vida. Aonde houver, meu Deus, violência, que venha o teu abraço de amor. Aonde houver o silêncio, meu Pai, e a dor, que venha a tua voz, que restaura e dê novo sentido a esta vida, meu Pai. Ah, querido Deus, declaramos pela fé que o passado não terá mais domínio sobre o presente e que cada corrente de abuso, de manipulação, de opressão está sendo quebrada agora, Barashevinas. Em nome do Senhor Jesus, que haja restauração da identidade, da alegria, da dignidade, Senhor.
Assim como José venceu os traumas do passado. Senhor. José venceu os traumas do passado e pôde dizer: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos. Nós profetizamos agora que cada vida aqui também viverá essa mesma libertação, Senhor. E que a partir de hoje haja um novo tempo, um novo recomeço marcado pela tua graça. Oh, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos os nossos corações feridos por abusos. Em tuas mãos, cremos que o Senhor transforma a dor em alegria, o choro, meu Deus, em felicidade de paz, e a honra, meu Deus, venha no lugar da vergonha. Assim eu oro, entregando, meu Deus, o 10º dia do santo jejum e da oração, e que o Senhor, meu Deus, ajude cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que porventura tem sofrido algum tipo de abuso, que hoje o Senhor venha dar a direção a cada um deles, para que no final, meu Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus e abençoo a cada um para a glória de Deus, através do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Chamando a sua atenção, você que entendeu o que o Espírito de Deus, usando meus lábios para falar o seu coração, você deixa o seu amém. E eu vou fazer uma pergunta. Até quando você vai ficar escrava ou escravo desse abuso emocional, sentimental, psicológico, sexual ou ministerial? Até quando? Até quando? Eu te pergunto. Até quando? Sabia que o Senhor nosso Deus, Ele tem prazer em ver a sua felicidade, em ver você com seu autoestima lá em cima, não lá embaixo. Ele tem prazer de ver você feliz. Pastor, como o senhor pode me provar? Porque ele mesmo diz na sua palavra: a alegria do Senhor é a nossa força. E agora eu lhe pergunto, até quando você vai ficar desse jeito? Dependente emocionalmente de A ou de B? Até quando você vai ficar dependente dessa pessoa? Até quando? Eu dependo dela fisicamente. E se ela morrer? Se ela morrer também? Entenda que é psicológico. Eu não consigo viver sem ela, eu não consigo viver sem ele, eu não consigo... Deus te abençoe. Deus te guarde. E que o Senhor te ilumine para que você tome a decisão certa
para cortar o cordão umbilical dessa corrente do abuso. E repito, não coloca palavras em minha boca, porque você que me acompanhou não é criança, entendeu muito bem o que o Senhor Deus falou ao seu coração. Se tiver alguma dúvida, pela misericórdia do Pai, estamos aqui para orar com você. Antes da live, me ligou um rapaz, um homem, perdão, me ligou. E ali falando das fases que ele está vivendo. E essa mesma pessoa que me ligou várias vezes, eu falei para ele, não toma decisões precipitadas, me procura. Você sabe que eu tenho uma vida de oração pela sua família. Eu estou aqui para te aconselhar, para te orientar. O interessante é que ele sempre procura quando as coisas dão errado. Então, tem uma irmã, uma ovelha, que ela sempre me procura e me pede conselho, me pede uma orientação. Pastor, dentro da sua visão, o que o senhor acha? Um casal recentemente queria tomar decisão para comprar um carro, porque eles iam dar o deles e ia pegar um outro. Entrou em contato comigo. Eu estava em viagem. Eu parei, aconselhei, orientei, e no final eles saíram felizes. Não pegaram outro carro, continuaram com o deles. Porque em cima daquilo que eu falei, orientei, eles entenderam, a mente deles abriram, que não era a hora, que não tinha necessidade de entrar numa dívida sem necessidade, se o carro atual estava muito bom em estado. Pare e pensa. Estou aqui para te ajudar. E aquele que está fora, que tem uma vida com Deus, uma vida de oração, está aqui para te orientar e te ajudar. Cabe você colocar em prática a orientação do conselho. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não vou me abrir, não. O fulano não tem nada a ver com a minha vida. Eu não vou me abrir. Isso. Quando o pior acontecer, que eu estou repreendendo, não estou profetizando, mas estou te precavendo, pode ser tarde. Então Deus está te orientando. Deus seja louvado, irmão Geraldo Luiz Ferreira. Deus seja louvado. Então, meus irmãos, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Você acredita que tinha uma irmã que era ofertante, mantenedora do ministério? E ela me ligou, pedindo um conselho de um sonho que ela teve. Eu aconselhei, orientei. Irmãos, a mulher transformou, acabou. Mandou uma mensagem para mim agressiva, você não tem noção. Mandou eu esquecer ela. Excluiu o telefone, sumiu e pronto. Apresento ela na mão do Senhor, mas eu continuo pela misericórdia de pé, porque quem me sustenta é Deus. E eu só falei o que tinha que falar pela palavra de Deus. Não ofendi ela. Mas tem muitas pessoas que não procuram o líder porque não quer ouvir a verdade. A verdade dói, mas cura. E nem todos querem ouvir a verdade. Por quê? Porque a mentira, ela não dói, mas ela destrói. Mas tem pessoas que preferem a mentira do que a verdade. A mentira, ela não dói, mas ela destrói. Pare e pense. Eu quero finalizar convidando você, eu até separei aqui, deixa eu pegar, ver se eu acho aqui, porque eu estava aqui no ministério aqui, eu até
Achei. Eu quero que você leia nesta noite um salmo muito importante. Salmo de número... Meu Deus. Salmo de número 147. Medita nesse salmo. Salmo 147. Eu não sei se você já leu, mas o Senhor Deus colocou no meu coração esse salmo. Eu estou vendo ele aqui, ó. Se você já leu, leia de novo. Porque eu já disse e repito, a palavra de Deus, ela sempre se renova. Sempre se renova. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão e de cada irmã. Irmãos, pega o seu copo com água. Antes de pegar, eu quero mais uma vez chamar a sua atenção, irmãos, para que você nos ajude. Aqui está, dizimista, ofertante e mantenedores. Como eu já disse, por eu falar a verdade e não compactuar com o pecado, algumas pessoas deixaram de contribuir, pararam. E quem me conhece sabe, não sou perfeito, mas busco a perfeição em Cristo. E se eu tiver errado, eu reconheço e me humilho. Então, meus irmãos, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, financeiramente falando. Pastor, eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante, eu quero ser mantenedor. Então nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. O meu amigo Dinésio está me auxiliando aí, como sempre, colocando aí o número da conta, colocando aí o número do Pix. Eu vou passar para o Dinésio o número da conta do Banco do Brasil e o Pix também do Banco do Brasil, que vocês podem ter acesso e nos ajudar. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Pega o seu copo com água, vamos finalizar. Grande Deus, é no nome do Cristo Jesus. Eu consagro agora esta água, pedindo ao Senhor, meu Deus, que abençoe esta pessoa, que pela fé, materializando, pegou o seu copo com água. Ao fazer uso, que o teu nome seja glorificado. Pois assim, meu Deus querido, eu creio que quando a tua filha e o teu filho, ó Deus, pegar esta água, fazer uso, meu Deus, tanto, meu Pai querido, para alguém ou para si mesma, sentirá o toque curador, libertador do Senhor. Pois eu oro, consagro esta água em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos finalizar com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal, e dizer a você: aqui estou em oração. Um homem me procurou essa semana e disse: pastor, eu quero entregar o ministério que Deus lhe confiou, a minha contribuição. Eu sou membro de uma igreja, mas quem faz
tudo por mim na questão, espiritualmente falando, me aconselhando, orando, intercedendo, orando por mim de madrugadas, é o Senhor. Então, o Espírito de Deus tocou em mim, para eu abençoar o ministério que Deus lhe confiou. Me manda o número do Pix que eu estou enviando ao Senhor. E ele enviou a quantia, abençoando o ministério que Deus nos confiou. Então, isso, irmão, são resultado do trabalho de transparência para a glória de Deus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Não esqueça, hoje eu postei, tanto na minha rede social e nos meus stories, no dia 25, 26 e 27, a minha madrugada com Deus. Vão ser 3 madrugadas. Já vai se preparando, coloca o seu celular para despertar. 3 madrugadas, a minha madrugada com Deus. 25, 26 e 27. Segunda, terça e quarta. Vai colocando aí, para a gente estar orando junto. Como ministro do Senhor Deus, eu profetizo que a sua quarta-feira, dia 20 de agosto, venha ser uma quarta-feira de paz, conquista, livramentos, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crê, diga comigo, amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Só te pedir uma coisa. Hoje eu postei novamente sobre o suicídio pastoral. Leia, vai lá, tanto no meu Instagram, tanto no meu Facebook. Eu coloquei fiz um pequeno resumo o que é um suicídio pastoral. Leia, por favor, comente e compartilha. Porque até enquanto eu vi, só tinha uma pessoa só que curtiu, colocou o dedão lá. Tá? Então, por favor, vai lá. Está no meu Instagram e também no meu Facebook. Eu coloquei um cartaz e deixei um pequeno texto falando sobre o suicídio pastoral. Leia, por favor, e comente e compartilha. Por gentileza. Deus abençoe. Tenha uma excelente, abençoada noite. Um abraço do pastor Anderson de Souza. A cada um de vocês, um grande abraço e um beijo no coração. Glória a Deus.